que está aqui nessa noite. Então eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer na vida das crianças. Eu sei que todas as vezes que nós cristãos nos levantamos para colocar os nossos filhos diante de Cristo, as potestades deste mundo, de todos os lugares, elas se levantam. E então, esse é um momento muito especial. Esse é um momento, vocês sabem que esse final de semana há celebrações das trevas, onde nós não celebramos. Mas nós celebramos algo muito maior. Nós celebramos a Cristo. Nós celebramos a luz. Nós celebramos a vida. Então, por isso é tão importante a vida dessas crianças que estão aqui. E eu quero parabenizar você que fez esse esforço maior hoje de trazer as suas crianças, que apesar de algum empecilho, eu tenho certeza que deve ter havido alguma coisa para vocês não estar aqui hoje, porque houve no meu dia. E, então eu quero agradecer a Deus e eu quero fazer uma breve oração pela vida deles. Estenda suas mãos para a vida dessas crianças. Senhor, nosso Pai, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor providenciou em nossas vidas. Agradecer pela vida de cada um dessas pequenas crianças que estão aqui, Pai. Nós sabemos que elas são heranças de Ti, Senhor. Heranças para nós nos alegrarmos e nós lembrarmos todas as vezes que nós olhamos para elas, como é bom viver, como é bom ser alegre, como é bom ser criança. Senhor, que nós possamos aprender mais com elas, a ter essa alegria, essa força, essa vontade de viver. Porque o Senhor diz na Tua palavra que nós, crianças, herdaremos o reino do céu. Então eu quero ser criança como elas. Senhor, hoje, nessa noite em especial, eu repreendo as forças do inimigo, Senhor, que tem tentado contra a mente dessas crianças nessa nação. E eu repreendo, pelo nome de Jesus Cristo, que há poder, que elas serão crianças abençoadas, que elas serão pastores, que elas serão missionários, que elas serão pregadores, que elas serão líderes de igrejas grandes, lugares grandes nessa nação, porque elas virão proclamar o nome de Jesus Cristo. Elas virão pregar o Evangelho por todas as nações aonde elas pisarem. Que o Senhor seja louvado nessa noite, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, e que naquela salinha haja luz, Pai, haja luz, Senhor, para que elas possam ver e identificar claramente de onde elas pertencem. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Alô, som. Tá bom. Obrigado. Paz do Senhor a todos. Amém. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para Aleluia. Glória a Deus. louvar e adorar o nome do Senhor. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós estaremos lendo no versículo 28 ao 32. Todo mundo achou? Amém. Mateus 21, do 28 ao 32. Ok? Amém. E diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo
que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Amém? Aleluia. Se você tiver liberdade, feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Deus querido, muito obrigado mais uma vez por esse momento, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo venha nesse lugar, tome a nossa mente, o nosso coração, me dê toda a liberdade do Espírito para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor possa estar me capacitando e ao mesmo tempo derrubando as fortalezas das mentes. Meu Deus. Para que a tua palavra possa produzir frutos, Sim, Deus. Possa transformar vidas, possa fazer aquilo para o qual ela foi e será lançada. Aleluia. Deus, nós estamos aqui na dependência do Senhor. Amém. Nós queremos ouvir a tua voz. Sim, Fala conosco, Pai, nessa noite. Em nome Fala de conosco, toca o nosso coração, toca a nossa vida, ajuda-nos a sair daqui diferente da maneira de como nós entramos. Por favor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, uma parábola de Jesus, falando dos dois filhos, né? Um pai chegou para os filhos e pediu para um trabalhar na vinha, ele falou, eu vou. Aí chegou para o outro e falou, vai trabalhar ali. Não vou, mas depois foi. O primeiro não foi, que falou que ia. Então eu quero falar, baseado nesse texto, eu quero analisar os seguintes tópicos junto com você. Primeiro, autoridade. Segundo, postura. Terceiro, arrependimento. E quarto, consequências. Amém. Amém? Gravou aí? Autoridade, postura, arrependimento e consequências. São 4 tópicos, bem curtinhos. Bem? Então nós vamos começar com autoridade. Nós temos aqui a história de um pai falando com os filhos. O pai é uma figura que exerce autoridade sobre os filhos. Você concorda comigo? O relacionamento de pai e filho é também um relacionamento de autoridade. O pai tem autoridade sobre os filhos. Nosso Pai eterno também é soberano sobre todas as coisas. Amém. Mas infelizmente hoje em dia nós temos uma dificuldade de entender a soberania de Deus, de entender o conceito de autoridade. Não só de Deus, mas se nós temos dificuldade de entender o conceito de autoridade entre nós mesmos, no que diz respeito aos nossos líderes, aos nossos chefes, nos lugares onde nós trabalhamos, às nossas autoridades políticas ou militares, nós temos uma certa dificuldade com isso. Hoje em dia todo mundo tem aquela coisa de invocar para si muitos direitos, porque eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, é meu direito isso, é meu direito aquilo, mas nós esquecemos que direito também, por nós termos tanto direito, nós também temos deveres. Amém. Só que convenientemente a maioria das pessoas esquecem ou simplesmente ignoram a parte dos deveres. Não é verdade? Verdade. Mas no reino de Deus não há espaço para questionamentos. Deus é soberano. Aleluia. Ponto. A vontade dele se cumpre, independente daquilo que nós queremos ou deixamos de querer, independente daquilo que nós achamos ou deixamos de achar, ou daquilo que nós pensamos que sabemos. A vontade de Deus é soberana. Amém. Um exemplo claro disso está lá no livro de Jó. O livro de Jó tem um momento onde Deus fala a Jó de dentro de um redemoinho. Depois de Jó passar por todo aquele sofrimento, sentar com aqueles amigos e passar por dias e dias se queixando, e aqueles amigos procurando algum defeito em Jó, acusando de ter falhado, de ter pecado contra Deus, do pecado dele contra Deus ser o motivo da situação que ele estava vivendo, de todas as lutas que ele estava passando.
E Jó se queixou com Deus. E aí no capítulo 38, Deus fala com ele. E Deus faz uma pergunta a Jó. E ele faz essa pergunta a nós também, porque existe um momento, ou talvez vários momentos da nossa vida que nós mesmos questionamos a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor fez dessa maneira? Nós fazemos isso, na nossa carne, nós fazemos. E a pergunta que Deus fez a Jó, Ele nos faz também a nós. E Ele diz assim, no capítulo 38, no verso 2: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Imagina Deus falando isso para mim, para você, para nós. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Poderia alguém ter mais conhecimento do que Deus? Deus que é onipotente, ou seja, a Ele pertence todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Amém. Qualquer coisa. Muitas pessoas gostam de pensar que existe uma luta entre Deus e o diabo. Não existe luta. Deus é soberano sobre o diabo. Aleluia. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Ele não vai além daquilo que Deus permite. Amém. Deus é soberano. Deus também é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. E mais, em todos os tempos. Aleluia. Porque Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos, vivendo hoje ou amanhã, o ontem. Deus não está limitado no espaço de tempo, porque Ele é criador do tempo. E se Ele é criador do tempo, Ele está fora do tempo. Amém. Amém? Amém. Deus também é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada pensamento da nossa mente. Ele conhece cada fio de cabelo. Ele sabe qual o número dos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós não sabemos. Né, Fabiano? No nosso caso, muda todo dia. Né? A conta fica mais fácil. A conta fica cada vez menor. Ele conhece. Ele conhece em todo tempo, em todo momento. Deus é soberano. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Esses são alguns dos atributos de Deus. Aleluia. Quem poderia questionar a sabedoria de Deus? Depois que Deus fala com Jó, e você pode ler tudo que Deus falou a ele depois em casa, porque é bem longo, eu não vou ler aqui, né? Jó faz uma declaração. Deus começa a falar lá com Jó no capítulo 38, no capítulo 42, Jó faz uma declaração. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Aleluia. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nós falamos aqui sobre ansiedade, nós passamos uma semana de ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós temos que crer em Deus. Aleluia. Nós temos que crer nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, naquilo que Ele tem preparado para aquela nação. Amém. Deus é soberano, Ele está no controle. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que é difícil para mim, mas é Ele que nos manda, é Ele que nos diz. E se Ele nos diz, nós podemos crer. Amém. Porque nós podemos confiar em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Verdade. Amém? Amém. Você crê? Amém. Eu creio. Às vezes eu preciso pregar para mim mesmo, porque eu esqueço. E aí eu vou lá: meu Deus, me perdoa. Me perdoa pela minha falta de fé, pela minha falta de confiança, pela minha falta de entrega. Aleluia. Então, no Jó, capítulo 42, ele disse isso: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele continua: quem é aquele, como disseste? Ele está repetindo o que Deus falou para ele. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi. Ele reconhece a pequenez dele. Ele reconhece que ele estava enganado. Reconhece que ele estava falando do que ele não tinha conhecimento. E ele reconhece isso diante de Deus.
E ele continua: coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quantas vezes nós reconhecemos e confessamos os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus? De verdade, com sinceridade. E ele continua: escuta-me, pois havias dito. Ele está falando que Deus falou para ele: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Aí Jó fala: e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aonde nós estamos buscando conhecimento? Tudo isso que você tem na sua mente, tudo isso que você julga conhecer, da onde tem vindo? É da sua carne, é dos homens, é da mídia, são dos livros. Da onde está vindo todo o conhecimento que você tem? Jó diz aqui: eu te perguntarei e tu me ensinarás. Tu me ensinarás. Aleluia. Todo o conhecimento que nós precisamos está aqui. Amém. Todo o conhecimento. Amém. Na palavra de Deus. E aí ele continua: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a consequência que Jó chegou. Depois de todo aquele tempo, depois de todo aquele sofrimento, ele se rendeu à autoridade de Deus, ele se rendeu aos propósitos de Deus, ele se rendeu ao conhecimento de Deus, ele se rendeu ao plano de Deus para a vida dele. E quando ele reconhece, quando ele se rende, quando ele se entrega, as coisas mudam. Deus transforma o destino dele. Muitos dizem que tem um relacionamento íntimo com Deus. Chama de papai, conversa com Deus da forma que quiser. Eu já vi muitos relatos assim, de pessoas que falam: eu falo com Deus de várias maneiras. Sem nenhum tipo de reverência. Mas esse tipo de relacionamento sem reverência não encontra respaldo em lugar nenhum da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não tem. Pelo contrário, todas as vezes que alguém tinha um encontro com Deus, relatado aqui, essa pessoa entrava em desespero e temia pela sua vida, tinha medo da morte. Por quê? Porque era pecador, um pecador diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é puro e santo, diante da glória de Deus. E quando nós encontramos com Deus, quando Deus revela a nós o nosso estado, o nosso coração, a luz de Deus revela tudo que há de impuro em nós. Amém. Todo o nosso pecado, todas as trevas que existem em nós, toda a nossa impureza, toda a nossa iniquidade é revelada diante da luz de Deus. Amém. Por isso é impossível ter um encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Amém. É impossível. Desconfie de alguém que diz que teve um encontro com Deus e continua fazendo as mesmas coisas erradas. Desconfie. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. São as palavras que Jó disse. A falta de conhecimento nos coloca em risco, coloca a nossa vida em risco, coloca a nossa salvação em risco, coloca a nossa vida eterna em risco. Nós precisamos conhecer o Deus ao qual nós dizemos servir. Ele é santo. Diante dele nós não sabemos nada, nós não temos nenhum tipo de conhecimento, nós temos que confiar nele, na palavra dele. Como pode a criatura questionar o Criador? Poderia o vaso dizer ao oleiro: por que me fizestes assim? Dependência de Deus. É preciso ter uma atitude correta diante de Deus, uma postura de reverência, de temor e de tremor. John Bevere falou que o temor do Senhor não é ter medo dele. O temor do Senhor é ficar aterrorizado com a ideia de ficar longe dele, de estar longe de Deus. E nós passamos para o segundo ponto.
segundo tópico, que fala sobre a nossa postura, como que deve ser a nossa postura, agora que nós definimos como que nós devemos agir diante da autoridade de Deus, o que nós somos diante da autoridade de Deus, como que deve ser a nossa postura, que postura nós devemos ter diante de Deus. Na parábola contada por Jesus, 2 filhos tiveram uma postura diferente, eles tiveram o mesmo chamado, a mesma hora, o mesmo mandamento, mas agiram diferente um do outro. O primeiro respondeu positivamente, o segundo negativamente. O primeiro disse: eu vou, mas não foi. O segundo disse: eu não vou, mas depois, arrependido, foi. Muitas vezes a nossa língua não está em sintonia com o nosso coração. Nós falamos coisas que nós sentimos e dizemos coisas que nós não pensamos. E principalmente nos dias de hoje, as palavras já não têm a mesma autoridade de outrora, não tem o mesmo significado, não tem o mesmo valor que tinha antigamente. Muitos negócios antigamente eram feitos de palavra. E uma vez a palavra dada, não era possível voltar atrás, porque isso poderia ser motivo de desonra, de descrédito, de vergonha, não só para a pessoa que voltou atrás da sua palavra, mas para toda a sua família, para os seus filhos e os seus descendentes. Aquilo seria uma marca negativa na família toda. Hoje em dia isso não existe mais. As pessoas mudam, falam uma coisa hoje, amanhã já falam outra. As pessoas já não se importam com esses adjetivos, desonra, descrédito, vergonha, não se importam. Até os contratos que são firmados nos cartórios com testemunhas, às vezes são quebrados. Mas Jesus uma vez disse, em Mateus 5,37 está escrito: seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. O que proceder disso será de procedência maligna. O filho disse que ia trabalhar na vinha, mas não foi. Mas o que disse que não ia, esse foi. Eu tenho dito ultimamente que tantas pessoas se dizem cristãs, mas têm uma postura de vida totalmente dissonante daquilo que diz a palavra de Deus, distante, diferente, às vezes uma posição contrária àquilo que diz os ensinamentos de Cristo, contrária aos princípios bíblicos, mas ela é cristã. E ai de quem falar que ela não é? Quem é você para me julgar? Deus conhece o meu coração, Deus conhece, por isso que está escrito aqui que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Deus conhece, Deus realmente conhece, é isso que Ele diz sobre o coração do homem. Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, mas depois vamos para casa e esquecemos de Deus até a próxima reunião, próximo encontro. E vivemos a nossa vida como se Deus existisse só ali dentro da igreja, só naquele momento que nós estamos ali cantando, levantando a mão ou ouvindo uma mensagem bíblica. Nós mergulhamos nos valores do mundo e esquecemos aquilo que Tiago nos adverte, dizendo que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Água e óleo, luz e trevas não combinam, não se misturam, não convivem em harmonia. Não é possível andar com um pé no reino e um pé no mundo. Jesus nos advertiu dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. E note que Jesus nunca falou para ele: não, você nunca fez isso. Quando que você fez? Não, Jesus não fala isso. Jesus não nega que eles fizeram essas coisas todas, ele simplesmente diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Que tristeza viver uma vida de engano, porque quando eles falam Senhor, Senhor, isso aqui é uma revelação da maneira como eles escreviam antigamente. Quando escreviam Senhor, Senhor, estava dando face naquilo que eles estavam, ênfase
estavam dizendo, e significa que eles faziam parte da igreja, faziam parte daquelas pessoas que criam, não aquelas pessoas lá de fora que nunca ouviu falar de Cristo, mas eles criam, eles se diziam cristãos. Amém. Eles achavam que eles eram cristãos, eles se declaravam cristãos. O mundo está cheio de pessoas assim, que se dizem cristãs, mas não falam aquilo, não cumprem, não vivem aquilo que Jesus nos ensinou. Amém. E não se importam com isso. Não se importam. Além de não viver, eles não se importam de que outros não vivam também. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Essas pessoas estavam enganadas. E muitas pessoas, mesmo no nosso meio, estão enganadas hoje. E sabe qual que é o problema do engano? O engano é enganoso. Esse é o problema do engano. E as pessoas que estão enganadas, elas simplesmente não conseguem ver que elas estão enganadas, porque senão elas não estariam. Não é verdade? Vocês conseguem entender? Amém. As pessoas que estão no engano, elas não sabem que estão no engano. Os tempos em que nós vivemos indicam que uma peneira está por vir. Você lembra quando Jesus disse aos apóstolos sobre a peneira, que Satanás queria peneirar eles e ele rogou para que a pele deles não desfalecesse? Pois é. Olha o mundo ao seu redor. Olha o mundo ao nosso redor. Veja as coisas como estão acontecendo, como que tudo está se afunilando. Daqui a pouco vai ser proibido nós estarmos reunidos num lugar como esse, proclamando a palavra de Deus. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos esconder na nossa casa e fingir que está tudo normal, como muitas pessoas, ou como a maioria das pessoas que se dizem cristãs fizeram durante a pandemia, porque aquilo lá foi um teste. Não, agora a igreja não pode se reunir. E 99,9% das igrejas não se reuniu mais, ficou em casa. E quando vier uma lei que determinar que nós não podemos nos reunir, nós vamos abaixar a nossa cabeça? Ou nós vamos fazer como a igreja primitiva e nos reunir nas catacumbas, nos buracos, nas grutas, nos lugares escondidos, mas iremos nos reunir. Amém. Quantos irão? Quantos irão? Quantos terão essa ousadia? Não, mas eu posso ser preso, eu posso ser torturado, eu posso perder minha casa, eu posso perder meu trabalho, eu posso perder. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós devemos nos preparar para os dias que estão por vir. Amém? Amém. As situações podem revelar o nosso coração. Podem indicar a fragilidade da nossa fé. Podem apontar o nosso engano. As situações. O filho diz que ia, mas não foi. Palavras agradáveis, que não confrontam, com aparência de obediência. Eu vou. Mas não tinha nenhuma sinceridade nas palavras dele. Ele não tinha nenhum temor de falar aquilo para o pai dele, de falar que ia, mesmo sabendo que não iria. Ele não teve nenhum temor de falar aquilo, de mentir. Ele mentiu. Ele mentiu para o pai dele. Ele não teve nenhuma reverência, ele não teve nenhum respeito pelo pai dele. Ele teve apenas uma falsa obediência. E quantos de nós fazem a mesma coisa hoje? Tem uma falsa obediência a Deus, uma falsa obediência aos ensinamentos de Cristo. Quantos de nós negamos o Evangelho na primeira oportunidade, no primeiro momento de pressão? Não fala nada, fica quieto. Não abre a sua boca. Ou vem aqui e faça isso. Às vezes somos obrigados a estar em lugares onde nós não gostaríamos de estar por causa do nosso trabalho. Mas Deus sabe onde está o nosso coração. É muito fácil hoje em dia falar que nós servimos a Deus.
mas viver como se ele não fosse real. E pior, como se ele não fosse retornar em breve. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém. Nenhuma das promessas de Deus ficou sem cumprimento na palavra de Deus aqui na Bíblia. E existem promessas para o futuro. E uma das promessas é: Cristo vai voltar. Amém. E vai nos levar para Ele. Aleluia. Para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Amém? Você crê? Tudo que nós precisamos fazer é estar preparados. Preparados para a volta de Cristo. E até que Ele venha, nós precisamos cumprir, obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Que é o quê? Anunciar o Evangelho de Deus até que Ele venha. Amém. Nós somos chamados para isso. A nossa vida precisa ser diferente do mundo. A influência dos chamados cristãos no mundo tem se tornado irrelevante. Irrelevante. Prova disso é o Brasil, que diz que 90% das pessoas são cristãs, e é aquela devassidão toda quando tem o carnaval, quando tem aquelas festas, quando tem aquela promoção da carne. Não só no carnaval, mas em tantos eventos, em tantas coisas, em tanta promiscuidade, na política, em todos os lugares, em todos os setores. Como pode um país que diz ter 90% dos cristãos viver daquela forma? Alguma coisa está errada. Alguma coisa, é o que eu estou dizendo. Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não fazem a vontade do Pai. Eles dizem que faz como aquele primeiro filho. Eu vou, mas não vai. Não é sincero, não é do coração, não é verdadeiro. É mentira. Amém. E nós não podemos passar pano para mentira. Nós precisamos denunciar aquilo que é mentiroso. E nós devemos levantar a nossa voz e falar: você não é cristão se você tem essa atitude, se você pensa isso, se você concorda com isso, se você age dessa maneira. Você não pode se chamar cristão. Ser cristão não é fazer parte de um clube. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é ser embaixador do reino, é ser um pequeno Cristo na terra. Amém. É isso que é ser cristão. Amém. Não é um clube de férias. Amigos do mundo. Sim, eu sou cristão, mas eu não me importo com aquilo que tem ferido a santidade de Deus. Tenho concordado com coisas que são contrárias ao ensinamento de Cristo, mas todo mundo faz. Tenho me deixado levar por falsos profetas que não têm compromisso com a verdade, apenas com o seu próprio projeto de poder, de fama, de dinheiro. Quantos púlpitos nós podemos ver isso? Liga a televisão e começa a ver aqueles pastores que pregam na televisão. O que eles estão pregando ali? Quantas heresias. Esses dias, eu não coloquei isso aqui, mas eu lembrei agora, eu vi uma coisa tão ridícula que eu levei como piada. Um homem e uma mulher se autodenominando bispos, soprando alguns balões, amarrando e vendendo por R$500 cada. Falando: meu pulmão é ungido, você está levando o ar do bispo para sua casa, o ar da bispa para sua casa. Aí eu entrei lá e comentei assim: vocês entregam na Europa? Não, o nível que está chegando isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Nós podemos e devemos nos levantar contra esse tipo de coisa, porque tem pessoas que são levadas por isso, que são enganadas por isso. Quantas pessoas nascem, crescem e morrem na igreja sem nunca nascer de novo, sem nunca experimentar uma vida nova em Cristo, vivem enganadas, um pé na igreja e outro no mundo, vivem em cima do muro, sem saber que o muro pertence ao diabo. Não tem essa escola, essa coisa de estar em cima do muro. O diabo está tranquilo. Um monte de pessoas se dizem crente, mas em cima do muro, né? Um pé de um lado e um pé do outro, né? Aí eles... Então é só eu conseguir perguntar: você não está preocupado com essas pessoas em cima do muro? Eu falei: não, o muro é meu. O muro é meu. Hoje, agora, Deus nos chama ao arrependimento.
Ele nos chama a deixar de lado toda falsa profissão de fé, toda falsa profissão de crença, toda vaidade, todo orgulho, todo sentimento de independência, de confiança em obras mortas. Hoje Deus nos chama. É agora. Ele está falando agora, comigo, com você, com quem ouvir essa mensagem depois. Maldito o homem que confia no homem, não é que confia no outro homem, que confia em si mesmo, na sua própria carne, na força do seu braço, na força do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua sabedoria. Maldito o homem que confia no homem. É preciso nascer de novo, é preciso depender de Deus, é preciso ter uma nova vida para com Deus, uma vida firmada na verdade. A única verdade que existe é Cristo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse isso. Amém? Você crê? Não há dúvida, não tem o mínimo de dúvida a respeito disso. Uma vida de submissão a Deus, uma vida de reverência, de entrega, de arrependimento, de confiança, mesmo nas situações mais adversas. Nós precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Também diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Ele diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor, se render ao Senhor, Aleluia. se entregar ao Senhor, a sabedoria dEle, a soberania dEle. Nós só precisamos ser verdadeiros com aquilo que nós cremos. Ou nós cremos ou nós não cremos, não existe meio termo. Se nós dizemos que cremos, nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que Sacrifício. Amém? Amém. Então um filho disse: eu vou, e não foi, mentiu, não teve respeito. Outro disse: eu não vou. Mas depois, esse depois quer dizer que passou um tempo. Ele falou: não vou. No ímpeto do momento ele falou: não vou. Mas depois passou um tempo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Porque o pai dele. Ele reconheceu a autoridade do pai dele. E ele foi. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O que falou que ia e não foi, ou o que falou que não ia e foi? As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Às vezes, muita gente tem um pavio curto, como se chama, né? E fala coisas sem pensar. Fala coisas sem pensar, mas depois pensa melhor, reflete, fala: puxa, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter agido daquela forma, eu não deveria ter feito aquilo. Não é verdade? É melhor ser dessa forma do que ser igual ao primeiro, que fala: eu vou, mas não vou, que ri na sua cara, mas por trás fala mal de você, que fala que vai fazer uma coisa, mas depois não faz, fala só para se livrar do problema imediatamente, que fala que serve a Deus, mas não serve, que fala que é cristão, mas não é. Mente, engana, rouba, faz todo tipo de coisa errada e fala que é cristão, não é. E aí nós passamos ao terceiro tópico, que fala sobre arrependimento. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não vou. Depois, arrependido, foi. Uma característica bem forte no cristão verdadeiro é a capacidade ao arrependimento. Uma pessoa que nunca se arrepende de nada também não pode se dizer cristão. Porque todos nós pecamos, e nós pecamos várias vezes durante o dia. E se você nunca se arrepende de nada que você diz ou faz, como que você pode ser cristão?
O arrependimento verdadeiro, aquele que conduz à salvação, que traz mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração, é algo maior do que o nosso orgulho. É a consciência de que o que está em jogo é algo muito maior do que o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso eu. É a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. O verdadeiro cristão se arrepende diariamente, muitas vezes por dia, às vezes. Assim como o segundo filho que no impulso disse, não vou. Muitas vezes nós dizemos coisas sem ponderar, aceleramos as palavras e retardamos os pensamentos. Nós nos deixamos levar pelo engano, negligenciamos a verdade, às vezes em favor de uma falsa paz. Às vezes a gente se submete a um engano, a uma mentira, para manter uma falsa paz. Nós deixamos de exortar nossos irmãos a fim de manter uma certa civilidade, de não arranjar problema, não arranjar confusão. E aí nós mantemos feridas abertas. Porque onde há uma falsa paz, onde há falsidade, onde não há exortação mútua, há feridas que nunca cicatrizam. Porque os problemas não são resolvidos, são empurrados para debaixo do tapete. A discordância e pensando favorecer uma comunhão superficial que é ofendida com a verdade. Nós não podemos ter esse tipo de comunhão. Uma comunhão superficial que se ofende com a verdade. Não foi para isso que Deus te chamou. E isso é um engano que existe no nosso meio. É um pecado que existe no nosso meio. As pessoas são cheias de dedos para falar uma com as outras. Não que você tem que sair por aí apontando o dedo para todo mundo, mas nós podemos conversar, dialogar, expor nosso coração, nosso sentimento e ajudar-nos, exortar-nos uns aos outros, levar a carga uns aos outros. Amém. Não é apontar o dedo, é levar a carga. Levar a carga. Meu irmão, o que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Qual dificuldade você está passando? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Quantas vezes depois de uma reunião como essa, nós chegamos no dia seguinte, nós pegamos o telefone e ligamos para alguém, não para cobrar a presença dela, mas para perguntar se está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Quantas vezes nós fazemos isso? Dependendo do nosso nível de orgulho, do nosso ego, do tamanho do nosso ego, às vezes o arrependimento demora. Demorar dias, semanas, meses, mas aquele que é nascido de novo, o Espírito Santo vem. Deus nos fala que Ele corrige a todo aquele que é filho, Ele disciplina. Ele disciplina, mais cedo ou mais tarde. Ele traz de volta. Ele corrige. E essa é uma evidência de que nós somos nascidos de novo. O Espírito Santo nos fala de uma forma inconfundível. Ele fala a nossa mente, Ele fala o nosso coração, Ele nos incomoda, fala, você errou, você errou, você errou. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e nós resistimos à voz do Espírito Santo, porque o nosso orgulho parece ser maior do que a voz dele. O nosso ego parece ser maior e nós temos dificuldade em admitir o nosso erro e temos dificuldade em ir e consertar o nosso erro. Mas Ele nos leva ao arrependimento. Aleluia. Nós precisamos orar dessa forma. Deus, quebranta o meu coração para que eu possa ouvir a Tua voz, para que eu possa me render à voz do Teu Espírito Santo, para que eu não seja afastado de Ti e para que as minhas orações não sejam impedidas de chegar até Ti. Seria melhor se nós pudéssemos evitar as situações. Ou seja, não pecar. Mas como não pecar?
Talvez ser mais prudentes, andar no Espírito, a fim de não fazer as vontades da carne. Essa é a nossa busca, esse é o nosso alvo. É ser parecido com Cristo, é buscar ser parecido com Cristo a cada dia. E por isso Tiago, de novo, ele nos adverte em Tiago 9, ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso evitará muitos problemas nas nossas vidas. E ele continua no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lembra que eu falei do engano? Engano é enganoso. A pessoa que está sendo enganada não sabe que está enganada. Ela vive no engano. E se nós simplesmente ouvimos a palavra e não fazemos nada, nós estamos enganando a nós mesmos. Precisamos ser praticantes. Praticantes da palavra, não somente ouvintes. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. É o que está escrito aqui. E assim nós vamos ao nosso quarto tópico, que são as consequências. Consequências. E ele continua no texto que nós lemos: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Que forte eu vi assim. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Ele está falando para aqueles que resistem à voz do Espírito Santo, aqueles que não se arrependem nunca, aquele que deixa o seu orgulho, o seu ego falar mais alto que o Espírito, que não toma uma atitude de mudança, de transformação, de reverência, de submissão à palavra de Deus. O sentimento da falsa paz nos deixa paralisados. Não avançamos no Evangelho, não vivemos o verdadeiro reino de Deus. Cristãos dizendo crer, mas sem demonstrar nenhum tipo de fruto. E a palavra de Deus: pelos frutos os conhecereis. Pensam conhecer a Deus, mas vivem alheios à vontade de Deus, afastados da vontade de Deus. Vivem segundo os seus propósitos, os propósitos do seu próprio coração, da sua própria carne. Cristãos que se dizem cristãos, proferem palavras doces, amáveis, agradáveis, mas não obedecem a Deus. Seu coração está cheio de peçonha, mas são como sepulcros caiados. Sabe aquele sepulcro? Sabe o que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro que é bonito por fora, vão lá dar um mão de cal, né? Dá um mão de cal, fica branquinho, fica aquela coisa bonita, mas por dentro está cheio de podridão. Jesus comparou essas pessoas, esses hipócritas, né? Porque pessoas que se dizem cristãos e não cumprem a vontade de Deus são hipócritas. E Jesus comparou hipócritas com sepulcros caiados. São pessoas que têm aparência de verdade, mas não vivem a verdade. Aparência de pureza, mas podre por dentro. Isso é forte. Amém. O lugar desse, o final destes, não é a glória de Deus, mas é um lugar onde há pranto e ranger de dentes. É Jesus que falou, sou eu. E para concluir, nós vamos usar esse momento para olhar para dentro de nós mesmos. Pergunte a si mesmo se você está se sujeitando à autoridade de Deus, se você está tendo uma postura que reflete sua condição de filho de Deus, de salvo, de chamado por Cristo. Se você tem se arrependido diariamente dos seus pecados, seja ele em palavras, em ações ou em pensamentos. Se no final do dia você fecha os seus olhos antes de dormir e fala: Deus, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu falei e pelo que eu pensei também. E se você se acha devedor de uma dessas coisas que eu falei aqui agora, pode ser que essa seja a condição de alguém que esteja aqui ou alguém que esteja vendo esse vídeo,
Alegre-se. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque ainda há tempo. Aleluia. É porque ainda há esperança para você. Aleluia. Há tempo ainda de você se arrepender e se render aos pés de Cristo, o único que tem o poder de nos salvar, o único que tem o poder de transformar as nossas vidas, o único que tem o poder de mudar a nossa mente e o nosso coração, o único que tem poder de transformar qualquer coisa, porque Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece o nosso coração, porque Ele veio nessa terra e Ele viveu na carne como homem e sofreu tudo aquilo que nós sofremos e muito mais do que nós sofremos. Homem de dores. Ele sabe, Ele conhece as nossas lutas. Ele não está insensível aos nossos problemas. Ele não está insensível às nossas lutas, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, às nossas impossibilidades. Porque aquilo que é impossível para nós é possível a Ele. E o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Crer nele. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A nossa esperança está nele. Nós devemos fazer o que é certo, mas o único que transforma as nossas vidas, o único que pode nos salvar é Ele. A nossa esperança não pode estar no homem, a nossa esperança não pode estar na política, a nossa esperança não pode estar no governo ou no projeto de poder. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Sim, Deus. Amém? Amém. Fica de pé, vamos. Aleluia. Estamos encerrando já. Então a mensagem é: arrependa-se. Arrependa-se e lance aos pés do único que pode nos salvar. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. De fato, essa mensagem não é minha, é dele. Porque eu não falei nada que não esteja aqui na palavra de Deus. Eu não falei nada de mim mesmo. E Ele me mandou te entregar isso como mais uma oportunidade de salvação, mais um chamado ao arrependimento, mais uma oportunidade de transformação, de restauração. Aleluia. Da verdadeira paz. Amém. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Oportunidade de conversão. Obrigado, Senhor. E a palavra de Deus nos tem falado, e aquele que tem ouvidos, ouça. Feche seus olhos, eu quero orar por Fala você. conosco, Senhor. Deus querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos chama de volta à Tua realidade, ó Pai querido, a única realidade que importa. Que nos chama de volta à verdade, ó Pai, ao caminho, ao único caminho. Obrigado pela Tua palavra que nos exorta, ó Pai, e que nos produz salvação, transformação, mudança de mente, ó Pai. Deus, por favor, fala conosco. Toca-nos mesmo, Senhor, no mais íntimo da nossa alma, Pai querido. E livra-nos de todo engano, Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as coisas espirituais. Abre nossa mente, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender os Teus propósitos, ó Pai. Deus, nos dá a graça de podermos participar dos Teus planos, ó Pai. De fazer parte dos planos para essa terra, para esse lugar, para essa cidade, ó Deus. Usa-nos como instrumentos das Tuas mãos, ó Deus. Ajuda-nos a ser relevante nesse tempo de trevas. Ajuda-nos a ser luz nesse mundo escuro, Pai, sombrio. Por favor, ó Pai, tudo que nós pedimos é o Teu Espírito Santo. É a Tua presença em nós, é a Tua unção nas nossas vidas. Quebrando os nossos corações, nos livra de todo ego, de toda vaidade, de todo orgulho. Nos livra, Pai, de todas aquelas coisas que nos afastam de Ti, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua voz. Nós estamos aqui declarando a nossa dependência do Senhor. Por favor, abençoa os nossos lares, nossas famílias, nossos filhos.
nossos parentes, ó Pai, aquelas pessoas que não te conhecem, ó Deus, estenda a sua mão sobre eles, abre os seus olhos também, ó Pai, levanta um povo consagrado ao Senhor, um povo que te ama, que te busca, que dobra os joelhos e se entregue totalmente ao Senhor, ó Pai, e confie totalmente no Senhor e nos teus propósitos, ó Deus. Por favor, ó Deus, nós estamos aqui em dependência ao Senhor, à tua palavra, ao teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Por favor, continua falando conosco no decorrer da semana. Nós pedimos por essas eleições de amanhã, ó Pai querido, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos, repreende todo o mal daquela nação, ó, todas as trevas, Senhor. Envergonha o inimigo do teu reino, Pai querido. Que sejam envergonhados diante de ti. Cumpre, Senhor, os teus propósitos. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Você pode se assentar, nós já estamos encerrando. Acho que a Gisele tem os ouvidos. Antes, desculpa, o pastor me pediu para avisar só que nós teremos alguns eventos aqui na igreja. O primeiro é no dia 19 de novembro, né? Vai ter uma feira, Brazilian Markets, e ele pediu para nós estarmos aqui como igreja, porque vai ter muitas pessoas aqui e é uma oportunidade de evangelismo. Amém. O segundo vai ser no próximo mês, em dezembro. Qual que é a data? 26, não lembro. Em dezembro. A gente vai confirmar a data depois. Mas é em novembro mesmo? 26 de novembro também. Então, 19 de novembro é um sábado, depois no próximo sábado mais um evento. E é uma oportunidade que nós temos de evangelizar. Vão ter muitas pessoas aqui. Né? No primeiro evento tem 16 empreendedores, né? Uma feira de produtos brasileiros. Então, desses 16 empreendedores vão trazer muitos clientes desses empreendedores. E no dia 26 vão ter 250 mulheres também, em outro evento, vão estar aqui o dia todo. Né? Então, o pastor pediu para que a gente esteja aqui, quem puder, como igreja, para a gente poder receber essas pessoas, falar do amor de Cristo. Nós não estamos saindo, Deus está trazendo essas pessoas até nós. Amém. Uma oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, de fazer a diferença na vida de uma pessoa que nós pudermos falar de Cristo, falar do amor de Deus, já faz a diferença. Amém. Já faz a diferença. A gente não tem intenção de ganhar o mundo inteiro, mas se a gente falar com pelo menos uma pessoa, já é algo. Não é verdade? Então, se a gente puder doar um pouco do nosso tempo, estarmos aqui, né? Vamos estar juntos, vamos servir a Deus como nós podemos. Amém? Amém. Amém, irmãos. A gente está encerrando. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus que você veio até aqui. Nesse momento, se você